everyone, welcome to Verity English. Eu me chamo Marina, sou professora de inglês e criei este canal no YouTube para te ajudar a se comunicar em inglês com confiança. Você já passou por uma situação parecida? Você entende quando alguém está falando inglês com você? Consegue acompanhar aulas, filmes, séries e até mesmo músicas. Mas quando precisa falar ou responder a algum questionamento, você simplesmente trava. A sua mente parece estar em branco e não consegue produzir nenhum tipo de resposta. Bom, eu entendo. Essa situação é muito comum. Vários alunos apresentam essa queixa. Mas hoje nós vamos descobrir de forma clara e objetiva por que isso acontece e quais são as formas de transformar esta realidade. Aqui você não encontrará motivações vazias, promessas milagrosas, nem nada fora do comum. Aqui você encontrará objetividade, clareza e respeito pelo seu processo. Vamos lá! O primeiro erro está em acreditar que entender inglês leva naturalmente a falar inglês. Essas são habilidades completamente distintas. Trabalham partes diferentes do nosso cérebro e demandam treinamentos específicos. Escutar e entender é uma habilidade receptiva. Falar é uma habilidade produtiva. Você pode até entender este exemplo que eu vou dar. I love having breakfast with my family. Mas isso não significa automaticamente que você seria capaz nesse exato momento de produzir uma frase parecida em tempo real. Bom, quando você escuta inglês, o seu cérebro precisa reconhecer palavras, reconhecer um contexto geral e entender a ideia da fala. Isso é relativamente confortável para ele. Mas quando você precisa falar inglês, o seu cérebro precisa acessar vocabulário, informações gramaticais, decidir se você está usando o tempo verbal correto, se a frase está bem ajustada e também pensar em controlar a sua pronúncia e a velocidade da sua fala. Tudo isso em segundos. Se você nunca treinou essa produção, o seu cérebro vai entrar em estado de alerta e vai tentar te proteger. E aí surgem o branco, a trava, a sensação de não estou entendendo nada, eu não vou conseguir responder. Bom, isso é normal, porque você não está praticando da forma correta. Aqui está o ponto central. A maioria dos alunos tenta falar inglês desta forma. Pensando em português, traduzindo palavra por palavra para o inglês, ajustando alguma coisa mentalmente, se preparando para falar, treinando mentalmente e só então falando. Esse processo é lento e falar exige velocidade automática. Por exemplo, se você quiser dizer eu vivo aqui há 5 anos. Você provavelmente vai tentar buscar essas palavras no seu cérebro. Eu vivo, I live, aqui, here. Mas será que eu uso have? Será que eu uso for? 5 years? E aí você começa a ficar confuso, você começa a não conseguir encontrar as palavras corretas. Quando, na verdade, a frase deveria ser I have lived here for 5 years. Este é um exemplo de uma frase que não nasce da tradução. Ou seja, ela nasce do uso repetido de uma estrutura correta em inglês. É isso que nós precisamos entender. Pessoas fluentes não falam traduzindo palavra por palavra. Elas falam por blocos linguísticos adaptados.
Observe, se nós pensarmos no I have been, que é um bloco linguístico, nós conseguimos treinar ele colocando em situações diferentes. Por exemplo, I have been working a lot lately. Eu tenho trabalhado muito ultimamente. I have been feeling tired. Eu tenho me sentido cansado. I have been studying English seriously. Eu tenho estudado inglês com seriedade, comprometimento. Bom, nós pegamos um padrão da língua, I have been, e testamos ele em contextos diferentes que faziam sentido para nós. E é isso que as pessoas fluentes falam. O cérebro não pensa na gramática. Ele reconhece um padrão como uma unidade e começa a usar ele de forma confortável. Fluência é reconhecimento automático e não é um cálculo consciente. Muitos alunos também acreditam que não falam inglês por causa da ansiedade, quando na verdade a ansiedade é apenas o efeito e não a causa das coisas ou dos erros. Quando o cérebro não tem as estruturas automatizadas, é normal que ele entre em estado de proteção, em estado de alerta. Por isso você evita falar, você pensa demais, se cobra a perfeição e às vezes responde em português ou nem responde. A solução não é simplesmente relaxar e esperar para que um dia você se sinta pronto a falar. A solução é treinar da forma correta, que agora você já está começando a entender. Para falar inglês com confiança, você precisa de 3 pilares. O primeiro é a produção guiada. Você fala com modelos corretos. Não tenta inventar nada e nem formular as coisas a partir do português. Não, nós devemos fazer conforme o exemplo que vimos acima. Pegamos o modelo I have been e praticamos com ele, por exemplo. O segundo é a repetição inteligente, que é quando nós pegamos a mesma estrutura, colocamos em contextos diferentes e repetimos até que soe natural, até que nós consigamos entender por que estamos falando daquela forma. Por exemplo, o I am not used to, depois o verbo no ing. Por exemplo, I'm not used to speaking English yet. Não estou acostumado a falar inglês, ainda não estou acostumado a falar inglês. I'm not used to working at night. Não estou acostumado a trabalhar no turno da noite, trabalhar de noite. Ou seja, nós pegamos o I am not used to, aplicamos em diferentes contextos, e agora precisamos repetir. E o terceiro pilar é a frequência. Não adianta estudar 6 horas na segunda-feira, depois esquecer de tudo isso e passar 15 dias sem estudar. Isso não cria uma memória de fala. Nós precisamos de rotina, de constância, insistência. Precisamos mostrar ao nosso cérebro que o inglês é extremamente importante para nós. E nós conseguimos fazer isso a partir do estudo diário. Também é importante ajustarmos as nossas expectativas. Você não precisa falar um inglês perfeito neste momento. Você não precisa de palavras difíceis ou muito formais. Você não precisa pensar ou falar rápido como um nativo. Você precisa falar com continuidade. Você precisa tentar. Você precisa agir. A fluência não é velocidade, ela é estabilidade. Este é o mais importante para criar o inglês dos seus sonhos e se comunicar com confiança.
Aqui você aprende inglês de forma séria, estruturada e real. Se você gosta desse tipo de vídeo, se acha que te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, comenta abaixo o que você tem feito para melhorar o seu inglês e quais são as suas maiores dificuldades. Talvez no futuro eu possa fazer um vídeo de acordo com aquilo que você mais precisa. Compartilhe com seus amigos que também estão aprendendo inglês. Thank you very much for watching. I will see you in the next video. Goodbye.